Epístola aos Hebreus. Dizem que pelo estilo literário empregado pelo escritor, é possível que Paulo tenha sido escritor desta epístola também, mas não há nenhuma certeza com relação a isso. Mas a impressão que quando a gente tem, quando vai ler essa escritura, esse livro, e lê os livros de Paulo, parece que a gente está lendo o livro do mesmo escritor. Tamanha similitude. Mas a gente não pode afirmar categoricamente isso. Hebreus capítulo 12, os 2 primeiros versículos, muito conhecidos. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Diga, embaraço. Embaraço. Diga, pecado. E corramos com perseverança ou paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Em minha versão aqui está escrito, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está sentado à direita do trono de Deus. Quantos podem dizer amém pela palavra do Senhor? Nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo pecado, todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O escritor aqui fala de duas coisas. Primeiro, pecado. Segundo, embaraço. Ele diz, nós devemos deixar o pecado e o embaraço, que tão de perto nos rodeia. Tem gente que não tem vivido uma vida de pecado, mas tem vivido uma vida de embaraço. O embaraço nos leva ao pecado. Tem gente, por exemplo, que o diabo sabe que se for tentar ele com o pecado, ele corre para os pés de Jesus e ele tem forças para vencer o pecado. Não que ele tenha força, mas porque Deus lhe dá força. O Espírito Santo. Então, o diabo usa uma segunda estratégia, que é deixar a pessoa no rolo, no embaraço. Sabe como é que eu entendo o embaraço? Como aquela teia de aranha. A aranha vai fazendo a sua teia, vai montando, devagar, com pressa, ela não tem pressa. E a teia de aranha é uma coisa quase que imperceptível. Ela é invisível, só tem que prestar muita atenção para entender uma teia de aranha. Principalmente quando ela se forma assim, em um lugar onde você não é perto de uma parede, não é alguma coisa, no meio de um salão, por exemplo.
E ela monta aquilo ali para quê? Para pegar as suas presas. A aranha, ela se alimenta de insetos. Então, o inseto vai voando ali, passa por ali, quando passa por ali, pum, é agarrado. E ele fica se debatendo ali. E aí é onde que a aranha vai e toma aquela presa. Tem gente que na vida o diabo faz exatamente isso. O diabo não mostra o pecado para ele, mas vai só montando uma teia. E quando você menos perceber, você já está agarrado nela. E aí você vai lutar com as suas forças para sair, mas a teia de aranha, ele te dá exatamente essa capacidade da pessoa se bater e morrer ali mesmo. Quando eu vejo essa expressão embaraço, o que me vem como fotografia é a imagem de uma teia de aranha. Meus irmãos, o apóstolo, ou melhor, o escritor aos Hebreus, quase que eu ia falando apóstolo Paulo, está dizendo: tenha cuidado com o pecado, mas tenha tanto cuidado quanto o pecado, tenha cuidado também com o embaraço. Porque muitas vezes nós tropeçamos nas pequenas pedras. Elas é que causam às vezes os maiores desastres, especialmente pessoalmente falando. Porque as grandes pedras a gente vê. E quando a gente vê, a gente desvia dela. Mas as pequenas pedras, elas às vezes estão aí em algum lugar que você não sabe, e quando você pisa em falso. Se não cai, traz uma luxação, até uma fratura, você fica mancando. O que a palavra de Deus está nos chamando a atenção aqui hoje é que a gente deve ter cuidado para vigiar nas coisas pequenas, para que a gente não dê oportunidade ao inimigo para nos levar para o pecado. Às vezes estas pequenas coisas são pequenos defeitos, coisas que às vezes nós não damos valor. Por exemplo, abra sua Bíblia no livro de Cantares de Salomão, capítulo 2 e o versículo 15. Depois de Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Pronto. Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares. Capítulo de número 2 e o versículo de número 15. Os que já encontraram, digam amém. Vamos ler todos juntos. 1, 2, 3. Vamos começar de novo? 1, 2, 3. Apanhai-me as raposinhas. Aleluia. Essas vinhas em flor aqui é a nossa vida espiritual. É a igreja.
é como uma vinha em flor, ou seja, produzindo, crescendo. Aí, o escritor vem e diz: apanha as raposas, as raposinhas, que devastam as nossas vinhas, porque elas estão em flor. O que é uma raposinha? Bichinho bonitinho, até ajeitadinho. Dia desse eu vi um vídeo de uma pessoa fazendo carinho numa raposa, e ele chegava a virar para lá e para cá. É até bonitinho, um cachorrinho do mato assim. Aparentemente, tem até um certo ar de beleza na sua feiura. Porém, se você esquecer uma raposinha, não precisa nem ser raposa velha, uma raposinha, numa vinha, ela vai fazer um estrago que você não tem ideia. Quando as parreiras já estão floridas para dar uvas, as raposinhas vêm e comem todas as flores, os brotos, eles destroem a vinha que está em flor. Essas raposinhas aqui na nossa vida representam esses bichinhos de estimação, esses pecadozinhos de estimação, essas coisas que a gente acha que não causam grandes danos para a nossa vida espiritual. Práticas do nosso dia a dia que aparentemente são inofensivas, mas que, se você não vigiar, elas são absolutamente destruidoras na vida de um cristão. Coisas pequenas, coisas do dia a dia, que você vai levando, porque elas não causam aparentemente um grande estrago, e você acha que pode compactuar com isso na sua vida cristã. Coisas que você pode disfarçar, coisas que às vezes você faz e que aparentemente ninguém está vendo, e não é um grande pecado. Mas estas raposinhas, elas fazem um grande estrago na nossa vida. Há pessoas que estão embaraçados, enrolados, atrapalhados, e já não conseguem mais, por suas próprias forças, ficarem livres de situações que ao pouco foram embaraçando eles, e aos poucos foram comprometendo a vida espiritual deles. E eles hoje se sentem dependentes daquilo. Quando existe essa dependência, você passa a ser como uma vinha que está sendo destruído por uma raposinha. Hábitos, costumes, coisas que não causam uma grande repercussão, mas que você sabe que é errado, e que aquilo não está de acordo com a vontade de Deus, mas você vai se permitindo a viver aquela situação, e aquilo vai se tornando uma prática rotineira do seu dia a dia.
e tudo aquilo que te impede de ter uma plena comunhão com Deus, que te afastam da Bíblia, que te afastam de uma vida de oração, que te afastam da casa de Deus, que te afastam de uma vida de plena santificação, que te afastam da comunhão com os irmãos, que te afastam das reuniões normais da igreja, que te afastam de uma vida de oração, que te afastam de um momento de adoração. Tudo isto são como pequenas raposinhas que já se instalaram na sua vinha, chamado vida espiritual. E que se você não cuidar disto rápido, e isso pode ser feito, e a palavra de Deus para mim e para você hoje é esta: aproveita que ainda você tem controle dessa situação, arranca essas raposas e essas raposinhas, para que elas não destruam a tua vinha que está em flor. Não é algo que Deus vai fazer, que nem o Espírito Santo vai fazer, e que nem um anjo vai fazer, nem um arcanjo, nem querubim, nem ninguém, nem um irmão, nem uma irmã. É você que tem que olhar para a tua vinha e dizer: eu preciso tirar esta raposa, esta raposa, esta raposa, esta raposa, porque eu preciso que a minha vinha cresça e produza. Tudo aquilo que te impede crescimento e desenvolvimento na vida espiritual é raposinha, é embaraço. Não é o pecado, é apenas o embaraço, mas que vai te levar ao pecado. Pastor, dá um exemplo prático nos dias de hoje. Posso dar. Por exemplo, tem gente que é viciado em internet. Não estou falando internet, tem dois tipos, tem a internet e a infernet. Ah, pastor, isso não existe. Uma estatística foi feita com uma boa, grande estatística, feito por um instituto cristão dos Estados Unidos da América, e eles chegaram à estatística de que 75% dos crentes hoje em dia estão viciados em internet. 75%. Não é que andam na internet, veem alguma coisa lá, passeiam, se atualizam e depois ligam e vivem a sua vida. Não é isso não. É gente que está 24 horas por dia ligado na tal da internet. Seja através de sites, seja através de redes sociais. Hoje tem sites de fofoca gospel. E eles são extremamente visitados. Essa semana eu estava navegando, zapeando assim, eu e Marvi zapeando pela televisão, vamos tirar um pouco pela televisão, e aí eu cheguei num programa da Rede TV. É um programa que tem todos os, como é o nome daquele programa da Rede TV de fofoca? TV Fama. TV Fama, já ouvi. TV Fama. Aquele programa já está no ar pelo menos uns 10 anos, que eu me lembro. Mas eu nunca vi tanta inutilidade, tanta boçalidade, tanto besteirol, tanta superficialidade do que aquele programa. Em horário nobre.
E aí, de vez em quando a gente passou ali, a Marvi ficou um pouquinho paradinha ali, eu falei, bem, pelo amor de Deus. Aí eu falei, como é que uma coisa dessa tem audiência? Naquele dia, eles pegaram a televisão, horário nobre, pegaram uma câmera, um camarada, um paparazzi desse, um maluco desse, aí ficou filmando uma pessoa quando saiu de dentro do carro, um artista, saiu de dentro do carro, aí ele fechou a porta do carro, aí foi andando assim, fulano de tal, está vindo com seu filho para o shopping. Aí entrou dentro do shopping, e eles estão filmando a pessoa. Daqui a pouco a pessoa subindo a escada, rolante. Aí depois entrou numa loja. Aí depois entrou no outro. Aí depois foi lá no lugar tomar um iogurte. Aí depois saiu dali, foi de novo para lá e para cá. Andou noutra loja. Aí daqui a pouco a pessoa observou que estava sendo filmada, fez assim. Irmão, eles ficaram uns 15 minutos de horário nobre. E nós acompanhando lá. Entrou no carro, saiu do carro, foi numa loja, voltou na loja, ele pegou a criança, aí agora entrou, aí tomou um iogurte, agora tomou um café, e não sei o quê, e desceu a escada, e subiu a escada, e entrou no elevador, saiu do elevador. Eu fiquei olhando assim, falei, gente, isso é o extremo da idiotice. Tem coisa mais piegas, mais cafona, mais brega, do que você ficar zapeando uma pessoa para onde é que ela entra ou ela sai. Aí depois terminou, tal, aí eu fulano de tal. Aí ela estava usando roupa tal, com sapato tal, casual, e não sei o que descasual. Eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus do céu. Eu falei com a mãe, meu bem, tira dessa desgraça aí, que eu nem estou vendo essa miséria. Não dou conta, não. 10 anos. Pelo menos 10 anos que aquilo está no ar. E sabe por que está no ar? Porque tem audiência. Porque se não tivesse audiência, estava fora do ar. E a audiência ali é grande. Porque tem fornecedores. Merchandise no meio daquela coisa, aí o merchandise. Assistir aquilo ali é pecado? Não. Não posso falar que é pecado. Mas é embaraço. É embaraço. Por quê, pastor? Você podia ter pegado aqueles 15 ou 20 minutos, ou uma hora que você fica ali na frente, se você estivesse utilizando ele para ouvir uma boa música evangélica, para ler a Bíblia, para meditar na palavra de Deus, ou para vir para a igreja. Nos antigos cultos de doutrina, quem sabe que ainda existe culto de doutrina? Quem ainda tem conhecimento que existe culto de doutrina na Assembleia de Deus? Quem é que sabe disso ainda? Levante a mão. Culto de doutrina. Culto de doutrina. Quem é que se lembra que esse culto ainda existe nas igrejas? Culto de doutrina. Culto de ensino. E os sites de fofoca gospel? É uma fofocaiada dos infernos. Fulano de tal está com a cicrana. A cicrana, ela largou o cicrano e agora está com fulano de tal. A igreja do pastor tal fez isso, fez aquilo outro. Fulano de tal falou isso. Aí, aquele replica para o outro lado. Fulano de tal deixou de falar isso. Que fulano de tal se posicionou dessa maneira. Aí vem o outro e diz, ele está todo errado. Aí aquilo ali, já viram uma notícia para o tal de Facebook, aí já vão para a rede social.
A gente compartilha aquilo no Facebook e é uma fofocaiada, é crente falando mal de pastor, pastor falando mal de pastor, crente falando mal de crente, igreja falando mal de igreja. E nós estamos enrolados nessa confusão, nesse rolo, nessa pataquada de fofocaiada e confusão. É um show de vedetismo. Um show de querer falar mais alto que o outro, um querer gritar mais alto que o outro. Dia desse eu encontrei com uma pessoa, ele disse: ô pastor, o senhor quer ser notícia? Eu disse: explica para mim a fórmula. Ele disse: pastor, se um cachorro mordeu o senhor, ninguém dá notícia. Agora, se o senhor mordeu um cachorro, o senhor vira notícia na hora. O problema, pastor, é que o senhor tem que aprender a morder cachorro. E está cheio de pastor aí mordendo cachorro, só para virar notícia. É um show de vedetismo, um querendo impactar mais que o outro, um querendo falar mais forte que o outro, um querendo ser mais intelectual que o outro. E nós estamos alimentando essa turma e essa gente, porque isso faz bem para o nosso ego, faz bem para a nossa vaidade, para a nossa soberba. Esse troço vai retroalimentando, e nós vamos atirando um contra os outros, não nos respeitando, nos atacando mutuamente, nos mordendo uns aos outros, e o Satanás está fazendo festa lá no inferno e diz: estou entretendo eles com o que eu mais gosto, que é fofoca e confusão no meio do povo de Deus. É uma vergonha. Uma vergonha. E o nome de Jesus Cristo vai sendo enxovalhado. Meus irmãos, obreiros, irmãos estão aqui, autoridades estão aqui. A gente vai e passa. Ninguém é eterno. A gente está aqui hoje, daqui a 10, 15 anos a gente não tem mais nada, a gente não é mais nada. É mais um ponto, mais um nome, mais um registro, um obituário. Mas a obra de Deus permanece para sempre. Isso aqui é muito maior do que nós todos juntos. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, levanta a sua mão e dá glória a Deus. Deixa de ser bobo. Quando você imagina que você é a cereja do bolo, você não é nada. Abner, deixa de ser idiota. Você é apenas um cooperador no reino de Deus. Não pensa que você é mais do que você é, não. Você é produto resultante da graça e da misericórdia de Deus. Se a graça e a misericórdia de Deus sair da sua vida, você não fica uma hora em pé. Você fede que nem carniça de urubu. É a misericórdia de Deus, é o poder de Deus, é a glória de Deus que se manifesta nesse vaso de barro. É nada. Essa. Levante a sua mão e glorifique aquele que vive e que reina para sempre. Araxalacalabassuri andaraia. Fica olhando uns homens e umas mulheres bobas, povo bobo, enjoado, empanturrado. Tem uma turma de gente aí que está empanturrado do Evangelho. Perdeu a graça de Deus, perdeu a humildade,
perdeu a simplicidade do Evangelho. Diga assim comigo, a simplicidade. Diga bem alto, a simplicidade é o mais alto grau da sabedoria e da intelectualidade. Para mim, as pessoas mais intelectuais e as mais sábias são aquelas que são mais simples. A Bíblia diz que a sabedoria é justificada não é pelas nossas palavras, não, é pelas nossas obras. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha, meu irmão, quando a cadeira que a gente está sentado já não cabe mais a gente. Quando a posição que a gente está já não está cabendo mais a gente. Quando a igreja que a gente está, a gente acha tão grande que já não cabe mais a gente. Ou o ministério que a gente está, já está tão grande que a gente não cabe mais a gente. A gente está que nem aquelas bexigas que está inchada. Vai inchando, aquilo é só, por dentro é só ar. Aquilo é só ar. Aí de vez em quando o Espírito Santo diz assim, até libera alguém lá, vai lá, dá uma alfinetada nele. É uma bomba, estava inchado desse tamanho. Eu já vi muito isso. Era uma coisa grandona, mas daqui a pouco dá uma inchada assim, aí vira um montinho de plástico. Aí, gente, isso aqui não era o Abner? Era. Aí o que virou? É isso aqui, Abner, é isso aqui agora. Esse montinho de plástico. Amigo, o melhor é andar no sapatinho, andar na humildade, devagar, amo devagar. Quando eu vejo o Criador pegando uma bacia d'água, botando uma toalha no pé, nas costas, e lavando os pés de uma criatura, e dizendo, o maior é o que serve o menor. Eu fico pensando quem eu sou. Estava lá em Tramandaí, a convenção, 200 e poucos ministros. A convenção que eu presido aqui são 6.800 ministros. A convenção que Samuel preside é mais de 12 mil. No Brasil são 45 mil ministros. Ministério de Madureira. Pastores, evangelistas, missionários. Mais de 25 mil templos. Aqui no Rio de Janeiro são mais de 5 mil templos. Eu viajei para lá, para dar posse na diretoria, cheguei lá, uns irmãos se arengando. Aí eu fui para lá, entrei numa reunião com 30 pastores, 30 obreiros mais ou menos, 30. Uma sala assim, improvisada, debaixo de um galpão, uns 40 graus, um calor. Eu falei com eles, irmãos, vamos achar um entendimento aqui.
Aí sentei e fiquei ouvindo ele falar. Fiquei 3 horas e meia sentado. E ouvindo eles falar. E o suor velho caindo aqui assim. Caindo aqui. E eu 3 horas, um falava uma coisa, outro falava outra. De vez em quando dava uma estocada em mim. A outra dava uma estocada aqui, dava uma estocada aqui. Eu estou ouvindo. Quando deu umas 2 horas e tal, que eu estava suado, cansado, eu fiquei olhando e falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Podia ter mandado um representante, mandar alguém. Estou ouvindo aqui uns caras que eu não conheço, me falar um monte de baboseira. Eu poderia mandar levantar eles, mandar eles calar a boca. Eu estou ouvindo ali, eu pensando, podia estar lá no Rio Design, com a minha esposa, comendo um filé, com um pão, com queijo grão panadano, bebendo um bom suco. Crente não bebe outra coisa, bebe suco. Num ar-condicionado. Ou podia estar pregando uma coisa, ou dentro de casa. O que eu estou fazendo aqui com 30 obreiros, cabeça dura? Para achar um entendimento aqui, que eu mesmo poderia levantar aqui, ó, vai ser assim, ponto. E eu comecei a pensar comigo, falei, gente, que coisa que eu estou fazendo. Mas ao mesmo tempo que eu pensei nisso, eu falei, gente, eu poderia estar sonhando em estar sentado nesse lugar para ouvir esses 30 crentes aqui. E não ter tido essa oportunidade. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, que privilégio. Porque a tua palavra diz, bem-aventurados os pacificadores. E eu fiquei observando. Ao mesmo tempo que veio todos esses pensamentos, veio uma alegria na minha alma, que eu falei, gente, só a possibilidade de eu poder sair desse lugar e deixar todos em paz, servindo a Deus com alegria, com satisfação. E eu comecei a pensar quem eu era. Um garoto lá do interior de São Paulo, filho de pastor, como filho de pastor tem não sei quantos milhares toda hora aí. Um Zé Ninguém. Mas que Deus olhou e disse, eu vou abençoar esse rapaz. E me trouxe para ser pastor desta igreja, presidir uma convenção, ser vice-presidente de uma mega de uma convenção, ser casado, bem casado, ter saúde, corpo perfeito. Ter conhecimento da palavra e poder viver essa palavra, ser salvo, lavado e remido com o sangue de Jesus, ter dons espirituais, Deus ter me dado o dom de poder pastorear. Eu fiquei imaginando quem eu era e o quem eu sou, foi me dando uma alegria, e eu disse, eu quero que vocês falem tudo que está no coração de vocês, fala tudo, vomita tudo, joga tudo para fora. Aí depois que eles jogaram tudo para fora, depois de umas 4 horas e meia de reunião, ele disse, olha, a palavra de Deus é essa, assim, 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 assim e assim. A chapa que vai ter aqui é essa aqui, ó. Vocês falaram até agora Deus falou, vai ser assim. Vocês estão de acordo? Sim, senhor, pastor. Sim, senhor. Sim, senhor. Porque nós estávamos a falar, nós já tínhamos que falar. Foi lá, pastor, tem cuidado. Agora o irmão vai lá para o meio da igreja. Tem muita preocupação, tem uns irmãos aí que estão insatisfeitos. Disse, tem problema não. Cheguei lá, orei ao Senhor. Aí, Senhor, meus irmãos, abri a Bíblia e comecei a ensinar a palavra de Deus. Uns 15 minutos depois, estava todo mundo chorando. Eu disse, agora eu vou dar posse. O Nelson está aí, estava lá. Estava lá, Nelson? Pronto, ele estava lá, pronto. Está aí. E dobra o joelho aqui, dobraram o joelho.
Orei, botei a mão na cabeça, todo mundo disse, está tudo em paz, abraça uns os outros aí, pede perdão, quem tem que pedir perdão, fala em língua estranha no ouvido do outro aí, vamos embora, vamos caminhar para frente. Simplicidade é o mais alto grau da sabedoria. Aí, sabe o que aconteceu? Eu estou ali. Vamos embora. Quando eu vou saindo, eu vou terminar com isso. Ô, Renan, vou usar aqui. Vocês estão com pressa? Eu também não. Espera aí, que eu preciso mostrar para vocês o trabalho completo. Como é que Jesus é lindo. Estou tentando fazer isso aqui, senhor Renan, para mostrar para o povo o que Deus vai fazer comigo lá e com essa igreja naquele lugar. Alguém está usando o iPad para mim. Renan, vem cá. Você falou que o negócio ia funcionar. Tecnologia demais vira tecnologia de menos, irmão. É uma coisa incrível. Deixa eu ver se eu consigo me libertar disso aqui. Pronto, vou começar de novo. Bora. Vamos ver se agora vai. Não foi. Ah, mas que pena. Oh, meu Deus. Vem cá você. E o Renan, que é bom, não aparece. Cadê, Renan? Não funcionou nada aqui. Mostra aqui. Vê se você consegue. Eu estou saindo. Olha como é que Deus faz. Vê se você consegue filmar aí. Alguém corta lá. Ele voltou lá. Tem que esperar ele subir. Ah, não vai dar para ver como tinha que ver. Acerta mais está muita iluminação, muita luz. Diminui a luz, eu quero menos luz. Vai de novo. Fechou? Quando eu chego, eu não sei se está dando para vocês verem, é que não está dando para ver, mas eu queria mostrar. Aí, pronto, para aí. Isso. Trava ele. Dá frisa aí. Frisa. Eu estou saindo. Pastor disse, pastor, tem um templo aqui de Madureira. Está fechado há uns 5 anos. E olha o estado do templo. Tá vendo aquilo lá? Que lá está pichado. Ó. Vamos lá para o próximo. Olha aí atrás. Pode botar. Lá no fundo tem uma casa pastoral. 2 quartos? 3 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro. E embaixo é um salão de festas.
Bora para o próximo. Aí vocês têm uma noção melhor do lado do fundo. Aí. Deixa para o próximo. Aqui é a lateral. Na cidade de Novo Hamburgo. Atenção, meninas. Novo Hamburgo é a capital internacional do calçado e da bolsa. Isto fala alguma coisa com vocês, madames? Há alguma coisa que comunga com o vosso espírito? De lá são vendidos bolsos, exportados bolsos para o mundo inteiro, e sapato os mais chiques que tem. É a cidade que é a coisa mais linda do mundo. Vamos embora? Olha à frente. É um templo que está lá 10 por 20. E a placa está lá, e fechada, e os elementos pichando. Olha para cá, olha essa. Lá no fundo que eu estou mostrando aqui, ó. Aqui é onde está a casa pastoral e tudo. Para vocês terem uma noção. Eu liguei para o pastor de lá mesmo e disse: ô companheiro, quero informar o senhor que eu estou tomando posse hoje aqui. Eu vou reabrir esse templo. E ali vai ser a nossa sede. Para um grande trabalho que Deus vai fazer conosco lá no Rio Grande do Sul, somando com os outros companheiros que estão lá. Aí Deus, já chamei o cidadão e olha o templo. Essa é a fachada atual. Ah, mas que pena que não vai dar para mostrar. Para aqui direitinho, frisa aí, fica quietinho. Eu sei que a coisa mais difícil do mundo é frisar. Aí, pronto. Agora eu vou mostrar como é que vai ficar. Pode aplaudir Jesus mais forte. Daqui a 60 dias, ou no máximo 90 dias, vai estar assim. Essa semana eu vou mandar alguém viajar para lá. Você nem sabia disso, rapaz. Faz de conta que você não sabe ainda. E o obreiro que vai tomar posse lá é esse moço, fica em pé aí. Esse é o que vai tomar posse lá. Fui para lá para resolver problema de cabeça dura e ganhamos um tempo. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas aí. Fechadinho, esperando Madureira. Esse aqui vai ser só o ponto, porque a matriz mesmo nós vamos construir num outro lugar, que Deus vai nos dar uma grande sede em Novo Hamburgo. E o ano que vem, eu vou construir também um grande templo na capital, em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Um grande templo do nosso ministério, Ministério de Madureira. Quem é que vai me ajudar aí? Levanta a mão e diga glória a Deus. Então a festa vai começar. Glória a Jesus. E as irmãs que gostam de chocolate. Chocolate quente ou chocolate frio? Chocolate branco ou chocolate delicatessen? Os irmãos que gostam de um bom churrasco. As irmãs que querem passear naquelas feiras de calçados e bolsas. Vocês já vão ter um pontozinho para dar aquele ar de espiritualidade. Vocês vão para cultuar a Deus, coopera e depois vai para feira missionária. Vamos colocar em pé.